Olá, galera, bom dia, 8º ano. A prof passou ontem para vocês os exercícios da página 37, 38 e 39 e agora vamos fazer então a correção. Aqui nós continuamos com ainda a interpretação da nossa matéria lá lida anteriormente, sobre o conteúdo com o intertítulo A Cena Macron, inicia-se uma segunda parte do texto. Dos ministros nomeados, qual recebe mais atenção nessa parte? Fica bem claro lá então que é Josep Borrell, ministro das Relações Exteriores. Isso está lá no intertítulo, né? Com que intenção esse ministro foi nomeado pelo governo do primeiro-ministro Sanches? Segundo o texto, grife o trecho que responde à pergunta do texto. Aí, voltando, galera, lá no nosso texto, então, nós temos aqui, ó, o gabinete do Sanches, né? E aí aqui, ó, a escolha de Borrell amplia a aura pró-europeia do governo, a reforma do bloco, o presidente francês Emmanuel Macron. Aqui está a justificativa, então, segundo Sanches, né? Que responde, então, à pergunta, tá? Sublinhem aí na apostila de vocês, de a escolha até Macron, certo? Voltando lá para a nossa questão número 16, agora a letra C, há declarações de especialistas no assunto. Esses especialistas são homens ou mulheres? Todos são homens. E quais são os dois recursos gráficos usados para reproduzir as declarações do especialista? Copie trechos em que eles estão presentes. Aspas de travessão, né, gente, indica a fala, então, aí de uma declaração de alguém, né? Aqui, ó, de Charles, acredita que o governo de Mário Rajoy estava confortável em assumir uma posição. Depois ele diz aqui o governo de Sanches será mais ousado, tá? Então, aqui nós temos os recursos gráficos, as aspas e o travessão, que são usados para reproduzir as declarações desse especialista aqui, tá? Vocês bastam por aí, ó, Charles Poe e acredita que o governo Mariano, 3 pontinhos. Depois aqui também, o governo de Santos será mais ousado, reticências, para não ter a necessidade de copiar tudo. Basta que vocês entendam que isso aqui é a declaração do especialista. A terceira parte da notícia trata da presença de mulheres no Ministério do Governo Espanhol. Justifica a sua resposta. Não há menção às ministras, nem o trecho trata de tema relacionado a um dos ministérios ocupados por elas. Como o intertítulo sinaliza, essa parte trata dos desafios que enfrentará um novo governo, não especificamente, galera, ao Ministério das Mulheres, tá? A 18, então, a que trecho do primeiro parágrafo, a segunda e terceira partes da notícia se referem, circulem a resposta lá no texto. Aí sim, galera, essa parte aqui, ó, gabinete de Sanches, ou gabinete de Sanches, até Giuseppe Conte, tá? Essa é a questão número 18, então, para vocês circularem aí no texto de vocês, tá? Agora, vamos lá para a questão 19, que vai falar aqui mais especificamente sobre o título. Nos 2 primeiros parágrafos do texto, a relação com o título é mais evidente, explique essa afirmação. Então, nos grandes jornais existe um profissional dedicado a escrever
exclusivamente os títulos, porque o título tem que ser atrativo, atraente ao leitor, para chamar a atenção do leitor. Uma vez que o leitor vai ler o título, vai chamar a atenção para comprar o jornal, para comprar a revista, para ler a matéria, tá? Então, é tão importante que existe uma pessoa específica, tá? Exclusiva, melhor dizendo, para criar o título, ok? E os dois primeiros parágrafos estão relacionados de forma mais evidente ao título, é claro, pois apresentam informações referentes às mulheres, e do terceiro parágrafo em diante as menções às ministras desaparecem, tá? Então, o título é isso aí, ele tem que fazer um viés com a matéria, é óbvio, como vocês assim, quando colocam um título na redação de vocês, é claro que o título da redação tem que ter tem que haver com o contexto qual você está escrevendo. Assim é o título aqui também no jornal, na matéria. Aqui tem a notícia 2, que a prof pediu então para vocês fazerem a leitura, que nós temos então com a astronauta e maioria de mulheres, Espanha apresenta um novo gabinete. Pedro Sánchez anunciou nessa quarta, dia 6, os nomes dos ministros do seu governo. E aí vem, então, compare os títulos das duas notícias, né? Matriarcado pró-europeu e esse que eu acabei de ler agora para vocês, qual o título dá mais importância à presença das mulheres no ministério. É claro que é o título 1, né? Pois apresenta o fato como se a Espanha fosse um regime político em que o poder está nas mãos das mulheres agora, por isso aí o matriarcado, né? E a notícia 2 não dá tanta importância assim, uma vez que até ela noticia aqui com astronauta, né? E lá na primeira a gente não vê nada disso, certo? Agora a questão número 21, nós temos trechos de dois textos transcritos abaixo, notícia 1 e notícia 2. A diferença entre dizer uma ampla maioria e a maioria, explique a sua resposta, tá? Há diferença sim, né? Quando a gente fala ampla maioria, ressalta que não se trata de uma maioria apenas de 50% mais um. Significa, então, que ela é significativa, ela é muito mais do que 50 mais 1, no caso 11 das 17, né, dos 17 ministérios, tá? Então, a gente pode dizer a ampla maioria. É muito feio dizer a grande maioria, isso gera até uma redundância, porque se é a maioria, ela já é grande, né? Então, a prof nem aconselha. Então, pode dizer ampla, que significa quase 90%, 80%, que é diferente de 50% mais 1, tá? Compare as frases da notícia 1 e da notícia 2, né? Qual delas confere mais protagonismo às mulheres e por quê? Na notícia 1, né? Porque o adjetivo ampla para qualificar a maioria. Observem a relação entre o sujeito e o verbo. É diferente nos dois contextos. Na notícia 1, o sujeito pratica a ação expressa pela voz do verbo, que é o conteúdo que a gente vai ver a seguir, tá? E na notícia 2, o agente da ação, aquele que realiza a ação, ele é deslocado para o final da oração. O gabinete será formado por mulheres, diferente de dizer uma ampla maioria feminina ocupa, tá? Então, aqui é para a gente pensar sobre o conteúdo de gramática que vem a seguir, que é sobre as vozes verbais, voz ativa e voz passiva, tá? Que a prof vai explicar para vocês no próximo vídeo. Aqui preencha com um X as colunas do quadro a seguir, muito simples, né? Dá ênfase ao protagonismo das mulheres, a notícia 1, aborda a participação feminina das mulheres, a notícia
é a notícia 1 também, a participação feminina mais superficial é a 2, cita especialistas 2, escrita em terceira pessoa ambas, sempre, né? E apresenta um ponto de vista de jornalismo nenhuma, porque se ela está escrita em terceira pessoa, é claro que ela não vai abordar o ponto de vista do jornalista, certo, meus amores? Façam aqui de qual notícia você gostou mais, é uma resposta então aí pessoal de cada um de vocês, né? E por quê? Quais são as justificativas que você utiliza então para justificar por que você gostou mais, né? A prof gostou mais da notícia número 1, porque eu penso que a número 1 está mais completa, inclusive, tá? Na próxima aula, o próximo vídeo, a prof vai explicar o conteúdo das vozes verbais. Então, por favor, amanhã não deixem de assistir o vídeo que tem a explicação. A prof vai pedir para vocês tentarem ler e realizar aí os exercícios. E aí, em seguida, eu passo o vídeo explicando esse conteúdo. Então, não deixem de fazer. Certo, meus amores? Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo. Tchau!